Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2022. Hoje temos a defesa de mestrado de Paula Gonçalves Serafini. Agora são 13 horas. A dissertação a ser defendida, ela tem o título Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Instituições de Ensino Superior, Iniciativas e Barreiras no Processo de Implementação. Temos como avaliadora externa a professora Ana Regina Ribeiro, temos também a professora Mariana Almeida, o professor Mário Gonzalez e o professor Júlio Rezende, compondo esta banca, tá certo? E a gente agradece a todos os convidados aí por estarem conosco, né, nesta defesa. E desse modo eu passo a palavra para Paula Serafini, para que ela dê início à sua apresentação. Boa sorte, Paula, na apresentação. Eu peço que todos que não estejam, que estejam na audiência, né, que vocês procurem verificar se vocês estão com o microfone fechado, tá? Para não ter problema de atrapalhar a apresentação de Paula. Até eu também vou ficar no silencioso aqui para não prejudicar a apresentação dela. Então, boa sorte, Paula, na defesa. Você tem aí 35, 40 minutos e depois a gente vai ter as arguições, começando pela professora Ana Regina, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a quem a gente agradece ter aceito o convite para participar dessa banca. Então, boa sorte na apresentação. Perfeito. Obrigada, professor. Bom, gostaria primeiramente de agradecer à banca, né? Obrigada pela presença do professor Júlio, professor Mário, professora Ana Regina, professora Mariana e a todos os convidados aqui presentes. Bom, a minha defesa do mestrado tem o título de Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Instituições de Ensino Superior. São iniciativas e barreiras no processo de implementação. E eu sou a Paula Gonçalves Serafim. Bom, eu preparei aqui hoje para vocês uma agenda explicando um pouquinho sobre o que já está no documento. Eu queria deixar claro que essa apresentação ela vai ser um pouco rápida, né? Eu tenho só 40 minutos, então foram 2 anos de estudo. É realmente desafiador o que o programa nos pede, né? Para a gente colocar 2 anos em 40 minutos e tentar explicar tudo. Eu vou tentar ser bem objetiva, mas não vou aprofundar muito com o tema e espero que vocês tenham uma boa apresentação. Então, eu vou começar pelo capítulo 1, que é a minha introdução, onde eu falo do problema, justificativos, objetivos, né, os procedimentos metodológicos e como está estruturada essa dissertação. No capítulo 2, no referencial teórico, a gente vem desde o desenvolvimento sustentável até a Agenda 2030. Então, é um ciclo dos principais marcos históricos, né, como as instituições de ensino superior são propulsoras dessa agenda e como é a adesão dessa Agenda 2030 no Brasil. O capítulo 3, ele fala um pouco sobre os procedimentos metodológicos, né, como foi a construção e o alcance de cada um desses resultados que foram estabelecidos. O capítulo 4 se divide também em 3 outros capítulos, que são os resultados em 3 partes, e, por fim, as considerações finais e as contribuições gerais dessa pesquisa. Então, a minha introdução, falando um pouquinho sobre o tema, dos ODS, né, e a Agenda 2030, dentre os agentes responsáveis pela execução dessa agenda, destaca-se que as diretrizes propostas pela ONU estabeleceram diversos atores, e dentre esses atores, o governo, a sociedade, estão as universidades. Então, a ONU diz que as universidades elas têm um papel de destaque para a implementação dessa agenda e dessas metas globais. E essa agenda, eu vou falar rapidamente, né? É uma agenda que foi composta por 193 países, ela tem 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, então é uma agenda que visa acabar com a fome, melhorar a saúde, qualidade de vida, educação, igualdade de gênero, são vários objetivos. Bom, falando agora sobre o papel das instituições de ensino superior no alcance dos ODS, tem uma literatura vasta que fala sobre o tema, né? Eu coloquei aqui um dos primeiros trabalhos mais citados, é o de Leal Filho, que fala que as instituições de ensino superior, elas são, sim, reconhecidas pela sociedade como entidades capazes de fomentar o pensamento crítico e formar cidadãos. Então, ela propõe uma cultura para a disseminação do conhecimento e também para a disseminação de uma cultura mais sustentável, né? Aí tem as universidades também, elas são fonte estão sendo incentivadas a desempenhar esse papel fundamental, porque elas são um meio de geração e difusão desse conhecimento.
E tem um outro trabalho de Blasco que fala também que a liderança em educação, pesquisa e inovação significam que eles têm um papel fundamental em ajudar a sociedade a enfrentar esses desafios. Aí eu trouxe aqui para vocês as questões norteadoras dessa pesquisa, que tem como uma pergunta central: como as instituições de ensino superior vêm implementando os ODS e quais as principais iniciativas e barreiras dentro desse processo? E aí outras perguntas que vão gerando, né, dessa macro pergunta são como as universidades elas realizam a implementação dessa agenda e dessas metas? Qual é o papel de fato das universidades e dessas instituições de ensino na implementação dos ODS e de uma cultura mais sustentável? Qual é as teses e dissertações brasileiras que vêm tratando sobre essa temática? E quais as universidades no Brasil que estão alinhadas aos ODS? E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês: por que estudar esse tema, né? Então, eu venho de uma área mais não muito acadêmica, venho entrando agora 2, 3 anos nessa área acadêmica, então eu faço muitas questões, mas por que estudar? Por que é importante? Então, eu acho que estudos como esse, eles são sim importantes para fornecer uma visão sobre os desafios na implementação dos ODS. Então, os resultados, eles vão revelar lições que podem auxiliar no planejamento de uma cultura mais preocupada, tanto com o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento ambiental, econômico, social, gerando uma lista de obstáculos que pode servir como um guia ou como um alerta para outras instituições. E aí o objetivo geral dessa pesquisa, né, dessa dissertação é compreender como os ODS e a Agenda 2030 estão sendo incorporados nas instituições de ensino superior, analisando meio que um panorama, né, de publicação de pesquisas, de experiências, de barreiras e de como essas universidades vêm se alinhando nessa temática. Se por um lado, né, o objetivo geral, ele fala num contexto mais geral da situação, os meus objetivos específicos, eles vão tentar compreender mais a fundo essas questões. Então, eles estão divididos em 3 momentos, são 3 objetivos específicos, onde o primeiro, ele é compreender por meio de uma revisão sistemática da literatura, qual é o papel das instituições de ensino superior na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, identificando estudos de caso de universidades que estão se alinhando a essa temática ao redor do mundo. Isso foi um trabalho muito interessante, porque é realmente todos os trabalhos ao redor do mundo. Identificar, o objetivo 2 seria identificar, por meio de um estudo bibliométrico, como os ODS estão sendo abordados nas publicações de teses e dissertações brasileiras. E, por fim, o objetivo número 3, que seria investigar, por meio de uma pesquisa empírica, como as universidades federais brasileiras estão incorporando e disseminando os ODS, destacando também algumas iniciativas exitosas que refletem o alinhamento, né, com a Agenda 2030. Mas aí eu pergunto para vocês, como embasar cientificamente essa pesquisa de mestrado? E aí vem o referencial teórico, né? O referencial teórico, ele está dividido em 3 momentos também, né? O primeiro momento, que é o meu capítulo 2.1, ele fala do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. Então, eu construí aqui uma linha do tempo com os principais acontecimentos da agenda. É claro que eu não tenho todos os acontecimentos, mas são os marcos mais importantes, né, históricos, onde começa com a Conferência de Estocolmo, onde o termo desenvolvimento sustentável ganhou muita notoriedade, né, em 1972. Aí veio depois o relatório de Brundtland, em 1987, onde, de fato, esse relatório foi publicado com esse termo, desenvolvimento sustentável, o nosso futuro comum, é o nome desse relatório. Em 1990, foi lançada a Declaração de Taylor, e hoje, atualmente, essa declaração de uma universidade, ela conta com 52 instituições brasileiras. Então, essa declaração é um tratado entre as universidades, né? E dentre essas universidades, 52 são instituições brasileiras. E aí também teve outros marcos, como a Halifax, como a Carta de Copérnicos, e aí a gente chega nos anos 2000 com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que são os ODM. Os ODS, eles são uma continuação dos ODM, né? Lá nos anos 2000, a ONU, em parceria com 191 países na época, fizeram um acordo de 8 objetivos, e em 2015, 193 países, durante a cúpula das Nações Unidas, na sede da ONU, em Nova York, criaram os 17 objetivos, né? Que transversam em 169 metas e nos indicadores. E, atualmente, em 2020, teve até um debate virtual, que foi o primeiro debate virtual da história com líderes internacionais. Bom, dando continuidade,
O meu capítulo 2.2, ele vai mais a fundo nesses estudos e nesses marcos sobre as instituições de ensino serem propulsoras da agenda, né? Então, ele vai contar toda a história de diversos autores, de como as instituições de ensino e as universidades, elas têm um papel transformador. E é por isso que elas devem adotar medidas para a disseminação da consciência mais sustentável, tanto entre docentes, discentes e toda a comunidade acadêmica. E nesse sentido, diversos guias estão sendo elaborados, né? Como esse exemplo desses guias que trata dessa temática, que é o Como Começar com os ODS nas Universidades e o Acelerando a Educação para os ODS, que foi produzido pela Sustainable Development Solutions Network, que é uma organização que apoia, né, a criação desses documentos e apoia a implementação dos ODS nas universidades. Até coloquei aqui uma figura bem interessante que fala sobre um ciclo, né? Que o que os ODS trazem para as universidades, mas também o que trazem as universidades para as ODS. Então, é uma via de mão dupla, onde estão sempre em constante evolução, uma meta ajudando uma instituição ajudando a meta. Aqui fala um pouquinho, né, que está também dentro do guia, um assunto do guia que fala dos pilares da atuação, né, que é onde a gente deve trabalhar a implementação dessas novas políticas, dessas novas metas e dessa cultura. Começando pela gestão, que vai para o ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo isso também foi fruto da leitura desses guias. E aí eu deixo aqui um destaque sobre o trabalho de Menezes e Minilo. Henrique Menezes é um professor da Universidade da Paraíba, que é muito interessante esse trabalho dele, que enfatizou a importância das universidades aderirem e abordarem a experiência, né, de um projeto. Ele tem lá um projeto de extensão que mediu a participação da sociedade civil nos ODS. Então, essa é uma pesquisa bem interessante, que também rendeu um livro, é um estudo bem bacana. Bom, mas aí eu deixo mais uma pergunta. E o cenário brasileiro, né? Como anda a situação no nosso cenário brasileiro? Que é o capítulo 2.3, que fala da Agenda 2030 e a sua adesão no Brasil. Bom, no Brasil, foi realizado um estudo, né, para sistematizar como está a situação no Brasil, e como o Brasil vem tratando dessa temática, foi realizado um levantamento exploratório em junho de 2021, né, e foi reunido um repositório com 85 documentos. E esses documentos são 44 documentos eram instituições governamentais, 13 documentos são do setor privado, ou seja, empresas que produziram guias norteadores, 15 documentos localizados foram de instituições de ensino superior ou de escolas, né? E 13 desses documentos foram organizações da sociedade civil, assim como o GT Agenda 2030, que é uma organização da sociedade civil que visa implementar os ODS. E nesse estudo desse capítulo, foi feito aqui uma evolução dos documentos, né? Então, a evolução temporal desses documentos que foram publicados, a gente vê um aumento na produção em 2020, né? Em 2021, como foi no começo do ano, ainda está um pouco baixo, mas eu acredito que esses números já estão hoje muito mais elevados. E eu queria fazer um destaque aqui para esse projeto. Aqui eu coloquei alguns documentos que foram identificados, né? E eu queria dar um destaque para a Universidade de Brasília, que é a UNB. A UNB, eles tiveram um projeto lá aprovado pelo GT Agenda, pela União Europeia, onde eles ganharam uma licitação para fazer a construção do selo ODS nas universidades. E eu pude, uma das meus ganhos com essa pesquisa, uma dos meus resultados, né? Não sei como poderia dizer, nesse meu ciclo acadêmico, foi que eu pude fazer parte da construção desse selo, pude fazer parte da construção desse guia, desse projeto, né? Um professor da Universidade de Brasília me chamou, então eu ajudei eles a escreverem, a analisar os indicadores. Então, esse foi um dos achados da pesquisa, né? Algo que trouxe de muito bom. E aí, entrando nos procedimentos metodológicos, a metodologia, queria fazer mais uma pausa aqui para agradecer, primeiramente, o programa, né, de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRN, porque eu acho que esse estudo só foi realizado e eu consigo hoje dialogar como ele foi realizado graças à orientação do programa, graças à orientação das disciplinas que foram pagas, graças à orientação dos professores, né, que puderam me explicar realmente toda essa metodologia. Então, isso é uma coisa muito importante, isso foi uma etapa muito importante da minha vida, e eu queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos os professores.
Então, no primeiro momento, a metodologia eu vou explicar aqui rapidamente, porque ela vai estar dentro do capítulo dos resultados também. Então, no primeiro momento, a revisão sistemática foi feita, né, com 45 estudos de casos sobre os ODS em instituições de ensino. Então, no capítulo vou explicar certinho uma revisão sistemática e tudo mais. No segundo momento, foi de resultados, né, foi feito um estudo bibliométrico. Então, o estudo bibliométrico ele foi feito com 416 teses e dissertações brasileiras que citaram os ODS. Então, assim, o que significa esse estudo bibliométrico? Eu não li 416 trabalhos na íntegra, né? Mas foi feito um estudo quantitativo. Então, foi uma leitura de título, resumos e palavras-chave dessas teses e dissertações, que foi uma busca no catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? Que é o maior banco hoje que reúne esses documentos. E, por fim, foi realizada uma pesquisa empírica com 53 universidades federais brasileiras, que essa pesquisa foi também maravilhosa, foi, acho que, um dos achados mais interessantes da pesquisa. Mas entrando já no capítulo de resultados, que fala sobre os ODS em instituições de ensino superior, uma análise, uma revisão sistemática. Antes de mais nada, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é uma revisão sistemática, porque essa revisão sistemática, ela durou 9 meses, foi praticamente um filho, né? Então, a revisão sistemática, ela se traduz num método mais racional e menos tendencioso de organizar, avaliar e integrar as evidências científicas. Ela é um mecanismo valioso para prover o conhecimento. Então, Roever disse isso em 2017. E McGraw também fala que o papel das universidades para o alcance dos ODS é algo relativamente novo. Então, é muito importante mapear essas pesquisas que identifiquem como essas instituições estão envolvidas no tema, como elas estão lidando com a situação. E a revisão sistemática, ela faz exatamente isso. Aqui está o nosso esquema de pesquisa, né? Foi utilizada a metodologia Prisma, onde a gente precisa fazer a identificação, a triagem, a elegibilidade e a inclusão desses trabalhos, né? Então, as bases utilizadas foram a Scopus, a Web of Science, a Science Direct e o ANAIS do ICSD, que é uma conferência internacional voltada especificamente para os ODS, né? O congresso ICSD é o International Conference of Sustainable Development, então é uma conferência que é todos os anos realizada desde o ano de 2018. Então, ele tem muitos trabalhos voltados a essa temática, por isso eu escolhi incluir nessa revisão sistemática. Então, foram localizados num total de 888 trabalhos, né? Mas, como qualquer revisão sistemática, ela tem um critério de exclusão, né, desses trabalhos. Então, ao realizar essa pesquisa, apesar de encontrar 888 trabalhos que tratavam da temática dos ODS, foi excluído 11 trabalhos que eram anterior ao ano de 2015, foram excluídos também trabalhos duplicados entre as bases, né? Foram 298 trabalhos, ou seja, um número bem elevado, quase 300 trabalhos entre as bases repetidas, né? Foi realizado também exclusão de 12 trabalhos devido ao idioma, então tinham trabalhos que eram em mandarim, tinham trabalhos que eram em russo, então a gente considerou apenas trabalhos realizados em português, inglês e espanhol, diante da minha dificuldade na leitura desses trabalhos. Então, foi excluído também trabalhos que não se alinhavam diretamente ao escopo, então quase 500 trabalhos, 498 trabalhos foram alinhados. E o que isso significa? A exclusão de trabalhos que não se alinham direto ao escopo, o escopo da minha pesquisa era os ODS nas universidades, os ODS em instituições de ensino superior. Então, tinha trabalhos que, embora tratassem dos ODS, eles tratavam de uma forma muito específica na área da saúde, tratavam de uma forma muito específica na área da engenharia, de produtos, então, assim, não tratavam diretamente em instituições de ensino. Então, não poderia agregar valor a essa pesquisa nesse momento. E aí foram excluídos trabalhos teóricos, porque eu resolvi considerar apenas estudos de caso. Então, foram excluídos 13 trabalhos teóricos e a gente chegou no número de 45 estudos de caso sobre os ODS em universidades. E aí, o que buscou-se, né, nessa revisão? Quais estudos foram publicados com essa temática? Quais foram nesses estudos? Em quais países se identifica o maior número de publicações? Como se dá a evolução temporal dessa publicação, desses trabalhos? Quais foram os periódicos de mais publicação? Que depois, quando eu peguei
a ideia de que o periódico que mais publicava era o que eu queria publicar essa pesquisa, aí a gente já começa a entrar num universo bem interessante, sabe? Aí também vimos os métodos dessas pesquisas, ou seja, quais foram os métodos utilizados. A pesquisa trabalhou com metodologia quantitativa, qualitativa, quanti-quali, então bem interessante tudo isso. E, por fim, quais as iniciativas, que foi, eu acho que essa é a cereja do bolo, como diz minha professora, quais foram as iniciativas e barreiras relacionadas aos ODS que foram identificadas nesses estudos, né? Foram os achados. Aqui tem o país de maior realização de estudo, né? A Espanha, ela lidera em tudo que você fala sobre pesquisa com os ODS, a Agenda 2030 e metas da ONU. A Espanha, ela lidera todas as pesquisas. Aqui, ela com 9 pesquisas, o Brasil também não fica muito atrás, com 4 pesquisas. Aqui eu coloquei para passar para vocês um pouquinho sobre os instrumentos de coleta de dados, ou seja, alguns trabalhos utilizaram questionários, outros documentos e relatórios, entrevistas, workshop, experiências, né? Sobre as experiências com a incorporação, qual a dimensão? Muitos trabalhos, como pode ver aqui, 49% dos trabalhos, eles foram experiências na área da gestão, 40% do ensino e 11% de pesquisa e extensão. Sobre o público-alvo dos estudos, né, a maioria também com estudantes, mas também teve pesquisas com comunidade acadêmica, com professores e com gestores. E a evolução desses trabalhos também se dá, né, como um aumento. Em 2021, devido à data da pesquisa também está baixa, justamente pela data que foi realizada a pesquisa. E eu coloquei aqui esse gráfico aqui, que tem 77 citações do Leal Filho, são os trabalhos que mais foram citados. Então, fiz uma planilha, né, uma tabela dinâmica sobre quais os trabalhos que mais tiveram citações. E Leal Filho, o trabalho de Leal Filho, Herói 2019, se destaca com 77 citações, que foi 2019. Aí, dando continuidade sobre as iniciativas. Então, esse é um dos maiores achados da pesquisa. Então, a pesquisa, ela realmente, foi possível elaborar uma tabela com as iniciativas desses estudos, ligada a quais estudos? Como, por exemplo, aqui, as iniciativas para a implementação dos ODS. Vou dar um exemplo aqui. A inclusão dos ODS na missão, nos planejamentos estratégicos ou nos documentos institucionais. Então, teve todos esses autores que falaram que é importante e por que é importante alinhar os seus documentos institucionais nessa nova cultura, né, do desenvolvimento sustentável e dos ODS. Então, tem aqui os autores. Outras iniciativas também, como a integração dos ODS em currículos. Então, tem diversos autores que falam justamente isso. Aleixo, Chaleta, Esposito, Cofina, Epinga, sobre também a inclusão dos ODS numa questão do ensino e na promoção do desenvolvimento sustentável, criação de projeto, alinhamento em projeto de extensão. Então, são diversas as iniciativas de implementação que foram encontradas, né? E sobre as barreiras, também foi elaborada uma tabela que fala sobre as barreiras de implementação, mas para um melhor entendimento da pesquisa, nós achamos que ficou interessante elaborar uma figura, né? Então, essa figura, ela traz uma melhor visualização das barreiras para a implementação dos ODS. Então, foram divididas em 6 dimensões, né? Dimensão social, econômica, governamental, organizacional, recursos humanos e comunicação, que é muito importante. Eu sempre bato muito na tecla da comunicação. A gente precisa ter uma comunicação assertiva para não ter falhas, né? Então, aqui tem algumas barreiras, eu vou citar algumas também, como, por exemplo, a comunicação, diferentes níveis de complexidade. Até queria relatar que tem uma professora na FRN, não sei se ela está aqui hoje, né? Mas é bem interessante, porque é uma das dificuldades da agenda. A agenda, ela é uma agenda complexa, ela é muito complexa. Então, a dificuldade dos professores, ou até mesmo dos programas, de estarem alinhando a temática dentro das disciplinas, dentro das emendas das disciplinas, então, acaba trazendo, de fato, uma dificuldade nesse alinhamento. Na parte social, por exemplo, falta de parceria. Na parte de economia, por exemplo, a falta de chamadas, né, de publicações para poder, de verba. Na questão da organização também, a falta do alinhamento do conteúdo programático com o curso. Fica difícil, às vezes, em alguma disciplina alinhar. Então, são diversas barreiras que foram encontradas. E dando continuidade também aqui num outro resultado que
permitiu novas reflexões sobre essa temática é essa figura. Essa figura, ela traz a sociedade como a base de tudo, porque no final tudo é sociedade, né? O país, os governos, os mercados, as empresas, as universidades, tudo é a base, é a sociedade. E aí, dividindo num ambiente interno e externo, nós temos no ambiente externo, né? Os países, que são os governos, as sociedades, a organização da sociedade civil, as indústrias, os fundos, as políticas públicas, os mercados, por exemplo, as empresas, né? As soluções tecnológicas, as práticas, as tendências, serviços especializados e as universidades. Então, quais são os fatores organizacionais de uma instituição de ensino que impactam nos ODS? Então, tudo isso pode impactar. Quando a gente vai para o ambiente da universidade, a cultura, o tamanho da universidade, sua localização geográfica, a liderança, os departamentos, existe um planejamento estratégico? Não existe, os recursos da universidade, né? Então, a gente consegue visualizar a reflexão muito importante que que esse trabalho trouxe, que como pode influenciar realmente a implementação de uma meta ou de um novo objetivo quando você trabalha esses diversos fatores, né? Dando continuidade agora para o capítulo 4.2, né, que foram as análises das teses e dissertações brasileiras sobre os ODS, um estudo bibliométrico. Bom, queria primeiro relatar aqui para vocês que um estudo bibliométrico, ele é um procedimento de pesquisa bem popularizado, né, e consiste numa técnica de mensurar quantitativamente a pesquisa atual de um determinado assunto. Então, sendo possível produzir indicadores para a finalidade e avaliar a produção científica, delineando tendências metodológicas e temáticas ou apenas observar a evolução do conhecimento, que foi o caso dessa pesquisa. A gente procurou avaliar a evolução do conhecimento sobre essa temática dentro das teses e dissertações brasileiras. Então, aqui tem um fluxograma, né, que foi de busca, seleção e análise desses trabalhos, né, foi realizado na plataforma da Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, que é o maior repositório que se encontra hoje no Brasil, né? Foram realizadas também uma metodologia Prisma, onde identificação, triagem, elegibilidade e inclusão desses trabalhos. Então, num processo inicial foram identificados 594 estudos, né? Onde também foi realizado um procedimento de exclusão desses trabalhos. Então, trabalhos excluídos, por exemplo, que eram anterior ao ano de 2015, sendo não possível, porque a agenda foi lançada em 2015, né? Então, por algum equívoco da plataforma, né? Pode ser que tenha capturado esses trabalhos. Estudos excluídos também por não ter sido localizados, porque não foi encontrado para ter acesso a esse documento, né? E estudos excluídos após a leitura dos resumos. 65 trabalhos após ler os resumos, a gente percebeu que, embora tratavam, conseguiu capturar a sigla, mas era de uma maneira equívoca. Não era de uma maneira, era alguma sigla alguma sigla que não era ODS de fato, né? E aí, 416 trabalhos foram inclusos nesse estudo bibliométrico. E o que isso significa? Não significa que eu li os 416 trabalhos, mas foram lidos os títulos, os resumos e as palavras-chave desses trabalhos, certo? E aí, 6 questões norteadoras para essa pesquisa, a gente pode citar aqui. Primeiro, foi a caracterização desses trabalhos por tipologia, né? Ou seja, esses trabalhos eram dissertações, teses que dialogavam com os ODS em alguma vertente, seja ela de uma forma direta ou indiretamente. A evolução temporal dessas publicações, a identificação de qual área de estudo se observa a produção, que é muito importante, né? Qual a área do estudo que está trabalhando. Incrivelmente, foi um resultado bem interessante também, muitos trabalhos na área do direito sobre os ODS. 4, também, identificação das instituições de ensino que mais vem desenvolvendo trabalhos, que também trouxe resultados muito interessantes. A identificação dos ODS que são os mais citados, ou seja, quais os ODS que mais estão sendo abordados nessas pesquisas. E, por fim, a análise dos trabalhos que abordam a implementação dos ODS em instituições de ensino superior. Então, eu tive um cuidado de olhar para esses trabalhos mais a fundo. Por quê? Porque eram trabalhos que tratavam diretamente sobre a minha temática, e eu queria saber o que eles estavam falando. Queria saber quais eram as metodologias, qual foi o que eles fizeram. Então, houve uma leitura desses trabalhos também. E aí, na evolução temporal dos trabalhos, né, a gente vê uma curva realmente de crescimento. Sobre a relação das 10 instituições que mais possuem teses e dissertações relacionadas ao ODS, eu quero destacar a UFRN em terceiro lugar, né? A UFRN possui 11 trabalhos,
sendo 7 dissertações e 4 teses de mestrado, né, se destacando. O primeiro lugar ficou com a USP, e o segundo lugar ficou com o Instituto Superior de Administração, que é a Escola de Negócios. Bom, trazendo a análise dos ODS mais citados, né, foram 218 trabalhos que tiveram como foco um ou mais ODS. E o que isso significa? Desses 416 trabalhos, 218 eles tratavam de um ODS específico. Então, foi possível, através da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, identificar que esse trabalho tratava especificamente do ODS 6, esse trabalho tratava especificamente do ODS 4. E aí, os mais citados na pesquisa, eu trouxe como o primeiro e o segundo, que é o ODS 6, com água potável e saneamento, com 38 trabalhos, e o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, que apresentou 37 trabalhos. Sobre os estudos, né, dos ODS em IES, eu queria destacar aqui, foram 8 estudos que foram, numa análise mais detalhada sobre esses trabalhos, 8 estudos foram identificados, sendo 3 teses de doutorado e 5 dissertações de mestrado, e a minha vai ser a 6ª dissertação de mestrado, né? Então, coloquei algumas aqui, não coloquei todas, que me chamaram muita atenção e que eu tive muito contato, né? Com esses trabalhos, a gente fica íntima dos trabalhos, tem hora, né? Como a de Gribielli, eu já estava chamando ela, Gribielli foi quase minha amiga, eu acho, né? Tanto que eu li o trabalho dela. E também coloquei em destaque aqui a tese de Mello Andréia, ela é da UFRN, é um trabalho que foi da UFRN também, e eu achei bem interessante essa frase, que é: os ODS, eles só se concretizarão se forem incorporados aos currículos das universidades, bem como das escolas públicas, e se houver, evidentemente, o acompanhamento desse trabalho. Eu achei muito bonita essa frase dela e resolvi colocar aqui. Bom, esse capítulo, então, esse capítulo, né, do estudo bibliométrico, eu quis dar ênfase aqui para a contribuição, porque foi um estudo que realmente permitiu conhecer como a academia tem lidado, né, com essa temática, como as pesquisas acadêmicas vêm tratando, né, e os apontamentos realmente que retrataram, eles suscitam um importante debate, mas que precisa ser aprofundado com pesquisas futuras. E esses trabalhos, eles ganham relevo, porque ao abordar esse tema, a gente propõe experiências, oportunidades, boas práticas, e foi um momento também de mapear uma produção acadêmica muito relativa, que os ODS permite compreender mais esse campo de estudo que precisa estar cada dia mais em exploração. 4.3, então, o meu capítulo 4.3, ele fala sobre a análise dos ODS no contexto das universidades federais no Brasil. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar, né, por meio de uma pesquisa empírica, como as universidades federais, elas estão incorporando e disseminando os ODS, né, destacando algumas experiências mais exitosas ao alinhar. Eu compartilho aqui com vocês algumas relevantes pesquisas, né, que foram feitas por esses autores, né, sobre o papel dessas instituições, que foi Gazones, Maniotto, Blasco, Brusca, Labrador, Chofré e Paredes, que fizeram exatamente esses estudos, né? Então, alguns deles utilizaram questionários, entrevistas, então eles me ajudaram muito na construção dessa pesquisa. Entrando para a parte metodológica da pesquisa, essa foi uma pesquisa censitária, né, com todas as universidades, ou seja, o Brasil possui 69 universidades federais brasileiras, e dessas 69 universidades federais brasileiras, 77% responderam, ou seja, nós tivemos 53 universidades que responderam via Lei de Acesso à Informação. Então, foi um questionário que foi enviado via Lei de Acesso à Informação. Para quem não sabe, é um sistema, né? A Lei de Acesso à Informação hoje ela já é o FalaBR. Então, a ideia de escolher as universidades públicas é porque toda entidade pública no Brasil, ela tem, de fato, a obrigação de responder ao cidadão. Então, essa plataforma, você pode mandar questionamentos, não pode ser questionamento de opinião, obviamente, né? Tem que ser questionamentos sobre a instituição, e eles têm um prazo para poder responder. Então, eles têm 20 dias úteis para responder. Então, foi uma pesquisa muito boa de fazer, né? Além da parte de documentação, a parte que foi análise de documentos também, mas a gente também teve essa lei de acesso à informação, que hoje é o portal Fala BR. Quem não conhece, eu convido a conhecer, é um portal bem interessante. E algumas questões que foram realizadas na pesquisa foi a incorporação da agenda dos ODS em documentos institucionais, participação e promoção de eventos, né, relacionados à temática, o alinhamento de projetos de pesquisa e extensão e a existência de algum projeto vinculado aos ODS que tenha recebido alguma premiação. E aí os resultados são muito interessantes. As análises da incorporação dos ODS em documentos institucionais, 22 universidades
elas possuem, sim, os seus documentos alinhados à Agenda 2030. Então, eu tenho um total de 58% dessas 53 universidades que responderam que não alinham, e 42% que responderam que sim, que alinham. E aí, o que isso significa? Embora as universidades tenham respondido que alinham seus documentos e elas tiveram que mandar os documentos, o plano de desenvolvimento institucional que toda universidade pública federal precisa ter, ao analisar esses documentos, ao fazer a busca pela palavra-chave de ODS e Agenda 2030, foi verificado que elas, embora tratassem da temática de uma maneira sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, não tratavam de forma direta desse tema dos ODS. Então, 22 universidades citam, sim, em seus documentos e seus planos de gestão e PDI, os ODS e a Agenda 2030, mas 19 universidades tratam do tema de uma maneira transversal. Falam de sustentabilidade, falam de desenvolvimento sustentável, mas não falam de ODS. Então, eu tive o cuidado de olhar para essa questão. Bom, sobre a análise da participação de eventos relacionados à questão 2, teve um número também interessante, que foi 51% das universidades responderam que sim, que já participou ou já promoveu algum evento que tratou dessa temática, e 40% que responderam que não, né, que não vem participando. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos desses eventos, é claro que eu não podia deixar de fora a UFRN, né? Aqui tem algumas notícias que a UFRN publica, então esse foi alguns dos eventos que foram encontrados, destaque também para a UNB, destaque também para as ações da UFRN sobre o prêmio, né? Bom, sobre o alinhamento dos projetos de pesquisa e extensão, 8 universidades, um número bem interessante, né, bem baixo, que foi 74% dessas universidades, elas responderam que elas não alinham seus projetos de pesquisa e extensão aos ODS. 8 universidades responderam que sim, que alinham, 39 universidades responderam que não, e 6 universidades, elas não forneceram nenhuma informação sobre o tema. E aí eu coloquei aqui um destaque para o projeto da FRN, né, é um projeto que foi o projeto de extensão da FRN, que ele faz a vinculação. Aqui eu coloquei um print do SIGA-A, né? Então, todo projeto de extensão na UFRN, ela precisa, obrigatoriamente, necessário vincular qual ODS que está vinculado em específico, né? Que está o exemplo. E também queria destacar que a UFRN, ela ganhou um prêmio, né, que foi a Horta da UFRN, que foi premiada na primeira edição do Prêmio ODS Brasil. Foi um estudo da UFRN também. Bom, isso também, né, não deixa de ser algumas experiências exitosas, né? Aqui está a foto, né? Aqui eu coloquei algumas universidades em destaque, né? Que colocaram algumas instituições que já tiveram algum projeto vinculado. Coloquei um destaque para o projeto da UFRN também, né? Aqui está a professora Ângela Paiva, né? Que recebeu a premiação, né? Durante a realização do evento. E já fechando, não sei como está meu tempo, meu cronômetro fechou, mas já fechando, né, as considerações finais desse estudo, eu queria dizer que esse é um estudo que ele realmente colabora para uma visão sobre, né, a implementação dos ODS nas instituições de ensino, sendo ele um instrumento útil para que os profissionais e gestores dessas instituições, eles saibam quais são as principais iniciativas desse tema, né, quais são as principais barreiras, quais são os desafios, né, o que isso pode influenciar ou não no desempenho desse alinhamento. E também queria ressaltar, né, que a abordagem, ela foi sim generalista e ela não se concentrou em um ODS em específico. Então, não tem como gerar um indicador para um ODS mais impactado. Foi realmente uma pesquisa mais geral, né? Então, pode ter sido eliminada alguma experiência desenvolvida por algum IES em algum desses ODS mais em específico. Queria deixar também aqui a contribuição sobre, né, o COVID, que é preciso realmente repensar como os ODS podem ser importantes para acelerar e restaurar esses níveis de esforço e trazer mais ganhos à sociedade, no momento que todo mundo, toda a sociedade está se recuperando, né? E aí fica a necessidade de desenvolver novas estratégias mais articuladas e coordenadas, que estimulam realmente o protagonismo que essas instituições merecem, né? Quanto ao desenvolvimento sustentável. Porque o Brasil, ele ainda apresenta resultados mais lentos, mas ele tem ainda se destacado. Porém, tem essa questão da rede de universidades. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei muito triste, mandei 1000 e-mails para todo mundo que você imaginar, para tentar contato com essa rede ODS Universidades, que foi muito legal quando houve a articulação, mas, de fato, houve a desarticulação dessa rede, né? Então, é uma das coisas que a Universidade de Brasília vem tentando fazer, que é tentar fazer novamente essa articulação, porque é muito importante. Eu vejo que a Espanha
dos artigos que eu li, dos estudos que eu pude ter nessa trajetória, a Espanha ela está mais à frente nesses resultados e nessas pesquisas devido a essa rede. Eles têm uma rede, né, muito fechada de universidades, eles trocam figurinhas, eles conversam sobre os resultados, sobre as pesquisas, então isso ajuda muito. Então essa seria uma primeira estratégia. E também as universidades, né? Acho que a primeira das estratégias das universidades é realmente de fato conhecerem os ODS. A UFRN ela está muito bem no que se diz a respeito, né, dos ODS, mas se você fizer uma pesquisa com a comunidade, ainda vai ter muita gente que não sabe o que é o ODS, porque está muito em pontos específicos. Por exemplo, é muito tratado no meu departamento de engenharia de produção, é pouco tratado no departamento de administração. Então, acho que meio que uma forma de pegar essas diretrizes que foram propostas pela ONU, né, e colocar no cotidiano de cada um dos departamentos, de cada um dos programas. E aí eu queria também deixar aqui alguma das minhas publicações dessa dissertação. Essa dissertação, ela me abriu um mundo de possibilidades acadêmicas e aí rendeu algumas publicações, algumas apresentações internacionais, 2 livros, e eu acho que é isso. Um artigo vai entrar numa revista para ser aprovado, né? Que espero que vai sair logo, já veio para correção, a gente já devolveu, já voltou. É uma revista 1 muito importante do nosso departamento, que é a Journal Clean Production. E é isso. Queria deixar o meu muito obrigado. Queria deixar também aqui a mensagem que eu achei muito importante, que eu acho que a maior recompensa pelo trabalho de um homem não é o que ele ganha, mas o que ele se torna com isso.